Boa tarde, amigos do Quinvo, Beto Assad aqui com vocês para nossa live de fechamento. Hoje, terça-feira, dia 2 de junho, mais um dia aí muito positivo para o nosso Ibovespa, um dia negativo para o dólar, que também é uma boa notícia. Vamos esperando o pessoal ir chegando. Lucas, boa noite. Nicolas, Ligarrido, tudo bem? Stefano Queiroz. Boa noite ao nosso Quinvo Live. Silvano André, boa noite. Esperando o pessoal chegando aos poucos para a gente falar um pouquinho hoje sobre bolsa. Creio que todo mundo feliz no dia de hoje, né? Paulo André, tudo bem? Stephanie, Nutri Rodrigo. Um dia realmente bem interessante, né, para o nosso mercado. Esperando aí o pessoal chegar aos pouquinhos para a gente começar a falar sobre mercado. Boa noite, John, tudo bem? Grande Nicolas, Wesley, tudo bom? Boa noite a todos vocês. Stefano, Vini Lopes, tudo bem? Pessoal chegando aí aos pouquinhos. E aí, todo mundo feliz com esse mercado hoje, sim ou não? Diga aí. Pode gritar quem estiver contente. Boa noite, John, Nutri Rodrigo. Gente, antes da gente começar, né, a falar de mercado, dar um aviso para vocês, depois eu tenho que dar esse aviso novamente. Amanhã, na parte da manhã, a gente não vai ter o nosso morning call, tá? Tô voltando aqui de viagem, minha esposa, vou ter que ajudá-la a resolver algumas coisinhas, apesar da quarentena temos algumas coisas para resolver. E aí, então, amanhã não temos morning call, tá? Com base nisso eu vou pegar hoje, fazer uma abertura um pouquinho, não tão mais longa, né? Mas passando aí pelo que aconteceu de importante no mercado no dia de hoje, tá? Pelos principais números, já que amanhã a gente não tem morning call, mas a gente continua com a nossa live de fechamento normal, tá bom? Dado o recado, vamos já começar a falar um pouquinho aí, né, sobre o mercado. Ibovespa subiu 2,74% aos 91.046 pontos. Fez o seu maior nível aí desde 10 de março desse ano, quando o Ibov tinha fechado na casa dos 92.214 pontos, né, antes de começar aquela queda mais violenta, digamos assim. A quarentena começou a ser adotada por governadores como os de São Paulo e do Rio em 23 de março, ou seja, estamos voltando para níveis pré-quarentena aqui no Brasil, que é um sinal bem legal, né? Chegamos hoje, daqui a pouco a gente vai falar dos gráficos, a gente chegou naquele objetivo primeiro, né, de correção de 50%, que era um objetivo bem importante. Quero ver como o Ibovespa vai se comportar a partir de agora, tá? Já o dólar comercial caiu 3,23%, sua maior queda diária, eu acho que em 2 anos, se eu não me engano, tá? Fechou cotado na venda a R$ 5,2104, começa aí a dar sinais que vai testar a casa dos R$ 5 em breve, vamos ver se vai realmente até lá, depois a gente também fala um pouquinho do gráfico, tá? Tá aqui, ó, seu maior recuo diário desde 8 de junho de 2018, tá? Depois do real ser a moeda de mercado emergente com pior desempenho no mundo na véspera, né? O Banco Central vendeu 530 milhões de suas reservas para conter a pressão, o que se reflete no câmbio hoje. Então, digamos que deu resultado aí a atuação do Banco Central, tá? Em relação aos mercados de juros futuros, janeiro de 2022 caiu 10 pontos, ficando a 3,04%. DI para janeiro de 2023 caiu 16 pontos a 4,06% ao ano. E janeiro de 2025 caiu 22 pontos, fechando abaixo dos 6%, cotado a 5,74%. Tá? O que realmente vem dando destaque aí dos mercados, né, tanto aqui quanto ao redor do mundo,
essa questão, né, esse otimismo com a flexibilização do isolamento social, tá? Boa noite ao pessoal que está chegando, bastante gente chegando ainda, tá? HFL Mota, Ivone, que eu vi que chegou agora há pouco também, Leandro Menezes. Então vamos lá. Essa questão da flexibilização do isolamento social, né? E esse mercado, o poder executivo, né, abrindo diálogos aí com o Congresso, parece que vai dando, vão ficando de olho, digamos assim, nesse possível, digamos, ajuste entre os poderes que pode facilitar as coisas aqui pra gente, né? Vamos ver como é que vai ser feito isso, né? Se vai ser distribuição de cargos para o pessoal do Centrão, algo que eu não sou muito a favor, mas enfim, parece que começa a se chegar num ajuste aí entre Poder Executivo e Congresso. Vamos ver aqui custo pra gente isso, né? Mas para o mercado pelo menos está vindo com bons olhos sair dessa confusão, né? Que mais temos de notícias aqui importantes? Deixa eu passar pelos principais mercados lá fora hoje, que as principais bolsas fecharam em alta, mas além da Alemanha nós fomos o grande destaque, assim, tá? Nos Estados Unidos, que vem sofrendo aí agora com essa questão do assassinato, né? Agora fugiu até o nome do homem que foi morto pelo policial, deu branco agora, gente. George Floyd, né? Que está causando um rebuliço lá no país, protestos violentos, saques a lojas, né? Mesmo assim, o mercado americano conseguiu ter um dia aí de alta. Dow Jones subiu 1,05%, o S&P 500 subiu 0,82%, Nasdaq subiu 0,59%. Aqui, como já falei, subiu 2,74%. Na Europa, o DAX da Alemanha teve um desempenho muito bom, de 3,75% de alta. FTSE 100 de Londres, 0,87% de alta. CAC 40 de Paris, 2,02%. Eurostock 50, 2,63%. IBEX da Espanha, 2,59%. FTSE MIB da Itália, 2,42%. Ou seja, tivemos um dia realmente muito forte, né? O mercado reagindo aí de maneira positiva a essa reabertura de comércios e de mercados aí ao redor do mundo, né? Uma notícia aqui também, né, que parece que também deu uma ajudada hoje. Exportadores de soja dos Estados Unidos venderam várias cargas para clientes estatais chineses, segundo pessoas com conhecimento do assunto ouvidas pela Bloomberg. É um sinal de que algumas transações ainda são mantidas mesmo com a tensão entre os dois países, né? A gente já vinha escutando aí do Trump que ele ia... Depois das acusações do Trump, o presidente chinês já dava a entender que gostaria que algumas empresas deixassem de comprar produtos agrícolas nos Estados Unidos, algo que pelo menos até o momento ainda não aconteceu, tá? Aqui no mercado de commodities, o preço do petróleo avança com a negociação entre a OPEP e a Rússia para ampliar o período de corte na produção do petróleo. Comentei com vocês isso já hoje de manhã. A Arábia Saudita sinalizou que deve manter a produção sob controle por mais 1 a 3 meses, o que contribui para a valorização da commodity. O WTI subiu 4,01% hoje, a 36 dólares e 86 cents, e o barril do Brent, usado como referência pela Petrobras, teve alta de 3,39% a 39 dólares e 62 cents, tá? Seriam as principais notícias aí do mundo afora. Temos aqui, acho que o que tinha de mais importante, inclusive, estão aí já está no nosso Morning Call, quem quiser pode assistir ainda hoje, tá? Porque eu acho que eu prefiro passar mais tempo discutindo ativos com vocês, que eu já estou vendo bastante perguntas chegar. Podem já ir mandando os seus ativos, tá? Que vocês têm interesse em saber. Deixa eu ver quais foram os destaques aqui. Então, ó,
vamos lá, deixa eu passar alguns destaques para vocês, enquanto vocês vão mandando aí os ativos de vocês, né? Ações de aéreas e empresas relacionadas ao segmento de viagens, que tiveram forte queda em meio à pandemia, subiram bem hoje, né? CVC subiu 20%, Gol subiu 15,70%, a Azul subiu 9,12%, tá? Embraer subiu 11,20%, ela também tem uma queda pesada nesse ano, né? O que mais temos aqui? Empresas do setor de educação que também caíram forte desde o início da pandemia, como Educ 3 subiu 12,51%, Cogna subiu 13,68%, né? Acabaram subindo bem no dia hoje, tá? Segundo o site Brasil Journal, ao longo das últimas semanas, o empresário Shahin Zaher fez uma posição nas ações das duas companhias de educação. Segundo uma fonte a par do assunto, Shahin montou as posições por meio de swaps, contratos que dão a ele exposição econômica e os direitos políticos das ações, tá? Acho que agora de destaques já acabei passando mais para vocês, tá? Dos papéis que eu tenho em carteira, inclusive eu comecei a prestar mais atenção, né? Já que é o caso de múltiplos, Multi 3, já que Morgan Stanley rebaixou, né, a underweight. Enfim, de qualquer maneira ela teve um desempenho legal hoje, vou seguir aí acompanhando a operação, pra você ver que vai dar, eu tento proteger ela mais cedo também, tá? Várias perguntas aí chegando já. Vamos começar a falar de gráficos então, acho que é o que vocês preferem. Então, avisando para quem chegou aí mais já depois da live andando, amanhã não teremos morning call, tá? Amanhã não vai ser possível fazer o morning call, desculpa vocês, mas a gente volta normal às 18h15 com a nossa live de fechamento, tá bom? Vamos lá começar a falar então um pouquinho de gráficos. Deixa eu abrir aqui o gráfico do nosso excelentíssimo Ibovespa, que vai tá subindo igual um foguete, né? Vamos lá. Tá aí então o gráfico do Ibovespa. Chegamos então na tão falada resistência dos 90.600 pontos, né? Dado pela retração de 50% de toda a perna de queda aí que veio desde janeiro. Conseguimos já então corrigir 50% de toda a queda. A gente ainda tem agora como próximo objetivo a média de 200, que está logo acima aqui, ó, dos 94.239 pontos, depois dos 97.400 pontos, que seria a retração, ao meu ver, a mais importante, que é a retração da razão áurea de 61,8% de toda a perna de queda, tá? Já vejo o Ibov começando a ficar um pouquinho esticado, o que pode fazer ele ter alguma correção em breve. Mas não muda por enquanto esse viés de alta que eu estou vendo para o Ibovespa, vai ficando cada vez mais forte, mais interessante, tá? Dólar futuro perdeu o fundo aí da semana passada, uma queda assim bem forte no dia de hoje, e nos dá indícios que vai realmente testar essa zona de suporte aqui na região dos 5,055, tá? Ou seja, deve testar a região próximo aí dos R$5, a expectativa que eu tenho em relação ao dólar, tá? O que acaba atrapalhando um pouquinho algumas posições que eu tenho que são intimamente ligadas ao dólar, mas vamos lá, a gente segue por enquanto tudo ainda dentro do controlável, digamos assim, tá? Bastante gente querendo saber das aéreas hoje que explodiram, né? A gente vai falar de Gol, vamos falar de Azul, tá? Vamos falar de todas essas. Deixa eu ver se já está chegando a lista aqui para mim. Deixa eu ver. Deixa eu botar aqui o ajuste nos gráficos agora para a gente começar a falar dos papéis. Vou falar rapidamente de IFIX. IFIX que hoje chegou na média de 200 períodos, lá nos 2.700 pontos. Um movimento de alta expressiva hoje também, né? Alta de 1,06%.
vai testando então agora a média de 200 períodos, chega lá de maneira já tanto quanto esticada. Vamos ver se consegue passar pela média de 200 e vai testar a retração de 61,8, que está lá nos 2.736 pontos, tá? Já vejo então o IFIX esticado, não vejo entrada, assim, né, pensando em fundos imobiliários agora, gostaria de ver alguma correção para alguma entrada um pouquinho mais clara em fundos imobiliários, se a gente considerar o principal índice aí, né, o IFIX. De qualquer maneira segue muito forte, já não perde nenhuma mínima. O IFIX quer ver há quanto tempo, gente? Desde a última mínima que ele perdeu foi aqui no dia 14 de maio, quando perdeu a mínima do dia 13 e marcou esse fundo aqui, lá na região dos 2.533 pontos. Aí vem subindo em linha reta, realmente, né, que se eu falar que eu esperava por uma retomada forte assim, estaria mentindo, tá? Não esperava mesmo. E com um volume bom, né? A gente tem visto um volume estável acima da média, está mostrando bastante gente entrando nos fundos imobiliários, tá? Gus Barreto está perguntando em que plataforma eu vejo os dados, quero acompanhar aqui. Utilizo uma plataforma gráfica, né, chamada Chart Trading. Ela é a versão só de gráficos do Profit Chart, fornecido pela empresa Nelogica. A maioria das corretoras hoje oferecem essa plataforma aos seus clientes, pagando algum tipo de taxa, às vezes desconta de corretagem, algo do gênero, tá? É uma plataforma muito boa, provavelmente a melhor aqui do nosso mercado, tá bom? Vamos lá. Falamos já de IFIX, deixa eu começar a falar agora das minhas posições aqui, antes da gente partir então para os papéis de vocês. Marfrig, essa aí, estou no azul, né? Tá um pouco acima, né, do meu preço de entrada, movimentação do ativo hoje, né? Com essa queda forte do dólar começa a me preocupar um pouco, né? O papel não desenvolve, a gente está comprado aqui no 12,76, ele fez aqui hoje um inside candle, né? Como está demorando demais para desenvolver, e a gente tem um inside candle que, se perder a mínima, pode acionar, para quem gosta de operar inside candle, pode até dar uma venda, né? Considerando apenas essa estratégia, eu vou subir um stop para baixo da mínima de hoje, né? Considerando o peso que está o dólar e que o papel ainda não desenvolveu, não se afastou o suficiente. Estou deixando aqui marcado em Marfrig a região dos 12,90, tá? Deixar até um alarme aqui já. É bem possível que, se abrir gap, né, abaixo já dessa região, eu não faço nada, mas se abrir acima e vier a perder os 12,90, eu acabo entregando a posição, tá? Estou há poucos dias, né, apenas 5 dias, mas considerando esse peso que o dólar está fazendo e com boas chances do dólar continuar corrigindo, e a gente ainda está com o stop ATR em modo venda, né? Eu não entrei no papel com o stop ATR em modo compra, só respeitando realmente as médias. Começa a dar já uma certa canseira no papel. Eu gostaria que ele já tivesse pelo menos virado esse stop ATR para modo compra, para me deixar um pouco mais tranquilo. Como está demorando e o mês começou muito bem, eu não vou arriscar com o papel que está demorando para desenvolver, tá? Então vou deixar aqui, se perder os 12,90, entre 12,90 e 12,76, eu estopo a posição aqui, tá? Só um minutinho. Vamos lá. Bradesco Participações, Bradespar. Meu stop já está abaixo da mínima de ontem, né? Por quê? Porque hoje a gente rompeu a máxima de ontem, a posição já está bem protegida, começou a caminhar, deu um sinalzinho até de um pouquinho de cansaço, né? Caso venha perder a mínima de hoje, tem boas chances também de acabar me tirando, né? Perdendo a mínima de ontem. O stop está abaixo dos 35,20, tá? Isso aí vai dar um lucro na casa de 1,35% mais ou menos. Não é muito, mas prefiro também proteger, já que a gente já tem uma mínima,
que me protege, sendo que esse candle que deu a mínima teve sua máxima rompida. Vocês sabem que eu gosto de utilizar bastante esse critério para deixar pelo menos o meu stop inicial. E tudo isso considerando que o Ibovespa já deu essa esticada, eu já prefiro começar a apertar um pouquinho mais as operações. O João Pérez fala uma coisa interessante. Dureza é saber a hora de sair, hein? A questão não é saber a hora de sair, João, é você ter uma estratégia que você siga de maneira coerente, tá? Existem várias maneiras de você tentar conduzir. Como o mercado já deu uma esticada, né? A gente está testando regiões importantes do Ibovespa, eu poderia tentar segurar, aguentar mais volatilidade e levar minhas operações pelo stop ATR, onde eu teria que aguentar mais volatilidade, né? Geralmente você tem uma recompensa muito maior quando o papel se mantém acima do stop ATR, porque ele consegue segurar por um bom tempo. Mas eu gosto muito, ainda mais nesse momento que a gente está agora, de utilizar essa estratégia de você ter sempre e utilizando mínimas, né, de candles que tenham sua máxima rompida para proteger suas operações, porque quando o mercado entra em tendência forte, geralmente os candles que têm suas máximas rompidas não podem ter sua mínima perdida, caso contrário o mercado pode ficar um pouco mais enrolado, tá? Então estou tentando levar pelo menos essas operações dessa maneira por enquanto, tá? O João fala que a minha ideia original era mínimo final de ano, mas é a vontade de realizar. Você tem que ter, é isso que eu falo, né? Não dá pra gente entrar com um pensamento e mudar no meio do caminho. Mude no meio do caminho se você realmente tiver dentro dos seus critérios, né? Dentro da sua análise, você acreditar que vale a pena. Ele tocou o telefone, vocês estão me escutando? Me avisa se ficar mudo, porque sempre que toca meu telefone aqui, acontece de ficar mudo depois. Tá tudo certo? Digam aí pra mim. Se tiver mudo, me avisem. Se não, também avisem. Tá tudo certo? Beleza. Porque as últimas vezes que meu telefone tocou, a apresentação ficou muda. Eu acho que agora não tá com esse problema. Tá mudo? Pronto, gente, voltamos. Para variar, tocou meu telefone e aí ficou mudo, né? Assim que tocou, eu já fiquei esperando o feedback de vocês. Já botei aqui em modo avião e estamos no Wi-Fi para não ter problemas, tá? Peço aí desculpas, mas já estamos aqui novamente, tá? Então é o que eu estava comentando, né? A gente tem que ter realmente definido o que a gente quer, né? Se é para conduzir para curto prazo ou se é para tentar levar para um prazo maior, né? Tocou o telefone, Leandro, exato. Então, como eu estou com uma carteira mais curta, ainda vejo o mercado com certo risco, estou preferindo fazer essa minha gestão de maneira mais apertada, né? Ou seja, um candle que me deu uma mínima, que me deu uma proteção e tem a máxima rompida, eu vou utilizando essa mínima para proteger o lucro, tá? É isso que eu estou fazendo nesse momento, tá? É assim que eu vou conduzir com a maioria dos papéis que me derem esse tipo de oportunidade, pelo menos por enquanto, tá?
Então aqui BRAP4, stop está lá embaixo, nos 35, abaixo dos 35,20, a gente entrou nos 34,55, para quem tiver no papel, por exemplo, e quiser levar aí por mais tempo, pode tentar ainda usar o fundo, né, e a região stop ATR lá de baixo nos 33,59, tá? Klabin é outro que vai me dando já uma canseira, né? Papel bem ligado ao dólar, não consegue passar para cima do meu preço de entrada, ainda não consegui me dar lucro, né? É o quarto dia aí já da operação, a gente está comprado, acho que é nos 19,80 exatamente, ele fechou em 19,71, o stop continua de fechamento ainda abaixo dos 18,68, eu não vejo muito o que fazer ainda, tá? Se o papel conseguir, né, aquilo que eu já falei para vocês, conseguir ter um fechamento positivo, aí eu já vou pensar no que eu vou fazer, vou analisar o que está acontecendo com o dólar também, tá? Mas é um papel que me preocupa porque vai demorando, né, para retomar um movimento de alta, e caso venha perder essa região aqui do 18,68, ele pode fazer então um pivô de baixa bonito aqui e dar início a um movimento de queda, tá? Vale, papel que está indo muito bem, tá? Não vou mexer no stop ainda. A gente fez um inside candle no dia de hoje, o stop está praticamente no 0 a 0, abaixo da mínima, como eu já tinha até comentado com vocês, abaixo da mínima aqui do dia 29 de sexta-feira, que foi esse candle forte de alta, com esse volume aqui absurdo, né? Um volume muito alto no papel. Vou confiar ainda, né, então, por enquanto, nesse candle. Se, por exemplo, o candle de hoje tivesse rompido a máxima do candle de ontem, provavelmente já colocaria então o stop aqui abaixo dos 52,40. Como não rompeu, ainda mantenho lá embaixo, tá? Na região aqui dos 52,99 aproximadamente, tá? Praticamente no 0 a 0, mas o papel está brigando nesse topo. Vou dar mais um dia para ver se ele consegue romper essa região de topo aqui, essa máxima do dia 20 do 5. Se conseguir romper, talvez eu já aperte um pouquinho também o stop nessa região, tá? Bradesco, BBDC3, fez hoje um dia muito legal, desde ontem, né? Depois que fiz a entrada, o papel vem fazendo um movimento muito interessante. O que acontece com o papel agora? O certo seria eu ainda não mexer no stop. Porém, a gente está fazendo um rompimento, o volume foi legal, não foi sensacional, mas foi um volume legal, tá? Eu não quero que isso possa se transformar num falso rompimento e me deixar aqui, acabar devolvendo tudo, né? Eu estou com um ganho já na operação aí em 2 dias de praticamente 6,5%. Então o que eu vou fazer, ainda mais porque isso pode se transformar num falso rompimento? Eu já vou colocar o stop da operação, tá? Em Bradesco, abaixo da mínima de hoje, lá nos 18,55 aproximadamente, tá? 18,54. Quem tiver quiser apostar mais na operação, ela tem tudo realmente para andar, já que está ganhando uma região de rompimento, pode trabalhar com stop ou abaixo da mínima de sexta-feira, né? Lá abaixo dos R$17 mais ou menos, ou ainda utilizar o stop ATR. Stop ATR que hoje estava em 16,55, amanhã, com esse rompimento que o papel fez, vai subir mais um pouco, deve se aproximar bastante aqui também do fundo de sexta-feira, tá? Para quem gosta de operar rompimentos, pivôs também tem a chance de fazer, e não entrou, né? Tá de olho no papel e não fez a entrada que eu falei aqui na nossa carteira recomendada, pode até tentar comprar o rompimento da máxima de hoje. Só que aí você tem que entender que vai ter um stop aí bem mais caro, né? Um stop aí pelo menos de 11%, um stop técnico correto, tá? Então, que fique aí de aviso para vocês. O outro papel foi Itaúsa, esse rompeu, e rompeu bonito, né? Essa região de resistência. Tanto que ele estava fazendo um candle de força, né? Tão legal ao longo do dia, que já no meio da tarde eu já subi o stop da posição aqui para baixo dos 9,15, tá? Eu não quero ver um rompimento desse, com um candle desse, com um volume legal, ter sua mínima perdida. Eu não posso aceitar isso nesse momento, tá? Então, já tenho o meu stop de proteção aqui nos 9,15, operação que vai dando aí em torno de 6% de ganho. Se voltar e acabar me tirando, vai tirar com 1,65, né? Mas eu acredito que o papel tenha tudo para desenvolver um movimento legal. Outro papel que vai fazendo um zigue-zague ascendente, fazendo um pivô, tá? Para quem também não entrou e quer, de repente, comprar esse pivô aqui, pode pensar numa entrada acima da máxima de hoje,
Stop técnico ficaria bem caro também, ficaria lá abaixo dos 8,74, 8,70, né? Um stop de mais ou menos 9%, ou se quiser usar o stop ATR, pior ainda, né? Lá nos 8,38, tá? Eu consegui antecipar bem essa entrada, agora torcer para o papel continuar andando, para a gente continuar surfando, digamos, o movimento. Ainda não tenho muito mais o que me preocupar, a não ser que aconteça alguma nova tragédia aí no mercado, tá? Lojas Renner é outro papel também que vai rompendo uma região de topo, vai querendo formar um pivô. Não gostei muito do volume do papel hoje, né? Tá vendo? O volume ficou abaixo da média. Portanto, como vocês sabem, eu estou medroso, né? Vou também proteger já essa entrada que foi lá em 39,21 abaixo da mínima de hoje. Por quê? Porque é uma zona de rompimento que pode falhar, ainda mais que não teve um volume tão legal. Se romper a máxima, né, de hoje, eu já começo a ficar mais crente na operação que ela possa evoluir bem, tá? Aqui, para quem está olhando o gráfico depois, eu já tinha deixado até previsto, né, zonas de objetivos, né, por Fibonacci, pela extensão. Tem um objetivo bem legal aqui de 100% desse pivô, desse rompimento, lá no 52,17. Se for até lá em linha reta, eu entrego sem pensar muito, tá? Isso aí é Lojas Renner. Multi 3, outro papel que começou a andar, ao meu favor, bem também, né? A maioria das entradas de ontem acabaram andando bem, ontem e hoje mesmo, né? A maioria delas. Multi 3 eu já poderia até proteger abaixo dessa mínima, mas ainda não fez muita coisa, né? Ainda teve um volume alto, legal. A gente não testou ainda esse topo que pode me dar origem ao pivô, né, na região dos 23,35. Caso então a gente comece o dia amanhã já rompendo, conseguindo o rompimento da máxima de hoje, aí sim eu já protejo essa operação, tá? Já elimino o risco dela, tá bom? Por enquanto ainda não vou protegê-la. Quero deixar andar um pouquinho mais, ainda não chegou numa resistência. Eu quero esperar então ele testar uma resistência para aí sim eu conseguir proteger o papel, tá? TOTUS até chegou a ameaçar andar bem ao longo do dia, mas acabou chegando próximo da região de topo, né, que eu já vinha falando para vocês, lá nos 21,20, e deixou uma sombra lá, voltou praticamente para o meu preço de entrada. Não tenho muito o que fazer ainda. Vou ficar confiante nesse papel quando ele conseguir ganhar a região dos 21,30, principalmente, né, ganhar espaço para essa região. Operação que segue ainda com bastante risco, né? E operação que eu chamei a atenção de vocês hoje, entrada hoje, né? Estou com 10 papéis na carteira agora, então por enquanto não compro mais nada, apesar de ter sobrado algum saldo, né, na carteira, já que eu estava falando de TOTUS, estou falando de Ambev agora, tá, Galdino? Então vamos lá. Deixa eu até voltar aqui então para o meu gráfico básico para mostrar por que eu entrei. Papel que já aqui na sexta-feira fez um candle testando as médias com um volume bem interessante. Ontem fez um inside candle com volume menor. Hoje rompeu as máximas tanto do candle de ontem quanto de sexta-feira. Fiz entrada acima do candle de sexta-feira, que é onde estava com volume mais alto, né? Entrada em 12,84. O papel chegou até a andar bem, acabou voltando. Estamos aí com 13 centavos de lucro, mais ou menos aí 1%, né, de ganho por enquanto na operação. Vamos esperar, ela também não tem muito o que fazer. Estou conduzindo pelo stop ATR por enquanto, que está abaixo tanto da mínima de sexta-feira, né, lá dos 12,21. Saída, desculpa, seria por enquanto abaixo do stop ATR, justamente que está junto com a mínima de sexta-feira, é isso, tá? Vamos ver como o papel vai evoluir, tá? Interessante, tá bom? Dito isso, vamos agora passar para os papéis de vocês, tá? Temos aí 14 papéis na nossa lista, já são 18,50, vamos acelerar então. Gilson começou com Smiles. Olha, se tiver algum papel que vocês perguntaram num comentário, porque provavelmente eu já fiz o comentário ontem, tá? Então, se eu não comentei, eu vou dar preferência aqui, a gente está dando preferência para os papéis que não foram comentados ainda, tá? Desde ontem, tá bom? Smiles, deixa eu apagar um pouquinho de linhas aqui para não confundi-los.
Smiles rompeu uma região de resistência interessante, tá? Aqui a região dos 13,60 mais ou menos, e vai se aproximando de uma próxima resistência aqui na região dos R$16. Fez dois candles muito fortes de alta nos últimos 2 dias, né? Que realmente dá indícios que vai testar bem em breve aqui essa região dos 16. O papel complica, digamos, a situação se voltar a cair e perder essa região dos 11,70 mais ou menos, pois perderia um fundo importante, tá? Para quem gosta de comprar rompimentos, é um trade caro, mas é possível pensar em comprar o rompimento de hoje, por exemplo. Você teria um stop aí muito caro, né, na casa de 23%. Por isso eu prefiro esperar um pullback para uma entrada mais tranquila. Haja visto que só agora, no dia de hoje, que a média de 13 começa a querer cruzar a média de 21 para cima, mostrando realmente pelo cruzamento de médias, né, que o papel está entrando em tendência de alta agora. Eu não tenho problema nenhum, como vocês sabem, esperar o pullback até a região de médias para ir fazer uma compra. Mas começa a ficar bem interessante. Vamos ver como o papel vai se comportar quando testar a região dos 16. Acredito que com esses dois candles de hoje, é muito possível que a gente teste aqui os 16 amanhã ou nos próximos 2 dias, tá? Porque isso aqui, dois candles sólidos assim juntos costumam mostrar força para uma direção, né? Então tá bem interessante a maneira que ele está subindo aqui. É isso, quem estiver surfando aí, fique atento, só se ele realmente voltar a cair, perder força, começar a perder, por exemplo, as mínimas desses dois últimos candles diários, e se perder o último fundinho do papel lá nos 11,72, que daí ele pode realmente voltar a azedar a situação, tá? Janice Lei perguntando de Show 3. Vamos lá, Show 3, Time for Fun. Outro papel que também produziu um rompimento bem legal, né, das médias de 21, de 13 períodos, de uma região de fundo anterior, né, que a gente consegue ver aqui. Mesma coisa, eu não tenho comprado muito desses rompimentos, eu acho eles mais arriscados. Esse aqui é um papel que eu já não olho faz tempo também, né? Como vocês sabem, eu não sou de ficar olhando muito papel com valor nominal muito baixo. Mas deixa eu ver aqui, por exemplo, se ele deu uma compra de fundo por divergência, bem possível. A gente tinha esses dois fundos aqui e a gente tinha, vamos ver se a gente tinha uma divergência de alta. Até tinha, tá? Até tinha sim, muito fácil a gente falar depois, mas esse fundo aqui com volume alto no dia 13 de maio, 13, 14 de maio, que foi o fundo do ano, a gente com uma divergência aqui no IFR de 9 períodos, era até uma compra de risco, mas que valia a pena ser tentada aqui na região dos 1,40, tá? Agora eu não vejo entrada, eu gostaria de esperar então ele confirmar essa tendência, fazer aí um pullback para a gente entrar, tá? Agora é prestar atenção em como o papel vai evoluir, tá bom? Já falamos então de Show. Agora a HFL Mota perguntou de Banrisul. RSR6. Banrisul é outro de banco. Hoje o setor de bancos voou, né? Todos os papéis de bancos foram muito bem. Papel que abriu em gap, fez um candle até de menor amplitude, né, do que o candle de ontem, que ofereceu, digamos assim, um rompimento. Para quem esperou para comprar logo acima da máxima de hoje, talvez não tenha nem conseguido pegar o papel, tá? Mas assim como os outros bancos, né, vai tentando chegar em região de resistências importantes aqui para trás, tá? Começa a andar bem o papel, tá? Começa a ficar interessante. Também não estou nele, preferi trabalhar tanto com Bradesco e Itaúsa, né? Mas é um papel que, se voltar a corrigir, digamos assim, ele já vai querendo engatar uma tendência de alta, né? Trabalha até, a gente consegue ver um canalzinho de alta aqui. Já temos a média de 13, acima da média de 21. Caso ele volte até a região das médias e entre força compradora, né? Algum padrão de compras, eu acho que vale uma compra interessante, tá? O pessoal está falando de PL, eu vi que tinham falado antes, eu não vi o que foi.
Ivone, então quando o PL negativo não é boa empresa? Não é isso, Ivone. PL negativo indica que a empresa teve prejuízo no seu último balanço. Ter um PL negativo em um balanço, ainda mais num momento desse que a gente está passando, não significa que a empresa é ruim, tá? Ou mal administrada, como você está colocando, tá? Às vezes ela pode ter o PL negativo porque, por exemplo, ela fez algum investimento e aí o resultado dela acabou sendo negativo. Então, por isso que só olhar os múltiplos sem entender o que está acontecendo, sem dar uma olhadinha no balanço como um todo, às vezes você pode tirar conclusões erradas, tá? Então, entenda. PL negativo, se você tem empresa com PL negativo sucessivamente, realmente, aí você vê que ela não está produzindo resultado há algum tempo. Agora, se é um único exercício, outro, e que vem geralmente impactado ou por um momento ruim como a gente está passando, ou por exemplo porque ela fez algum grande investimento, né, em novos ativos, em alguma coisa, aí não necessariamente você vai estar não necessariamente você vai estar com uma empresa ruim só porque ela tem um PL negativo, tá bom? É isso que eu queria tirar, só deixar claro para vocês, tá? Vamos lá, já falamos então aqui de Banrisul. Deixa eu acelerar aqui que nós temos 20 minutinhos. John Santana perguntou de... Não é LGTA, deve ser IGTA, tá, Lari? Aqui. É IGTA 3, provavelmente. IGTA 3. Movimento legal hoje também, né? O papel vai tentando confirmar um pivô de alta, não conseguiu ainda, tá? De qualquer maneira, o que o papel já fez de interessante? Fez uma pernada de alta aqui, ó, bem forte, recuou até a região das médias que já estão trabalhando alinhadas para cima. Já aqui no dia 29, né, de maio já teve um volume legal com a sua máxima rompida, depois de respeitar as médias, já poderia ter dado uma compra aqui, já deu, né, na verdade uma compra para mim aqui, por exemplo, acima dos 33,60, quanto foi a máxima de sexta? Vamos deixar bem claro, 33,53, então a partir dos 33,55 já era uma compra para mim no papel, né? Quem não pegou e ainda está com medo de ficar de fora, pode esperar a confirmação de fechamento, né, acima dessa região dos 35,60, tá? Ainda não conseguiu romper de verdade esse topo, tá? Mas pode dar uma compra interessante também rompendo aqui. Caso contrário, pode esperar ver se o papel segura nesse topo para tentar comprar aqui um pouquinho mais embaixo. O importante para o papel, caso ele volte a cair e demore para romper esse topo, é não perder o fundo da semana passada, tá? A faixa dos R$32. Onde está o stop ATR desse papel? O stop ATR está indo um pouquinho mais longe, para quem quiser aguentar um pouquinho mais de volatilidade, está lá no 30,88, tá? Mas está ficando interessante. O John Tomlin comprou a 28,45, está muito bem comprado, tá? Muito bem comprado mesmo. Se você quiser conduzir para curto prazo, fique esperto, John, então com esse fundo, tá? Dos 32 aí, se ele perder os 32, pode começar a azedar a situação para o papel. Porém, se ganhar os 35,60, abre espaço aí para uma alta interessante, tá? Falamos aqui de Iguatemi. Vamos falar agora de SUSB3, pergunta do Pedro. Vamos lá, mais uma do setor aí de papel e celulose. SUSB3. Papel que ainda eu optei, né, entre Suzano e Klabin, optei por Klabin, as duas estão enroladas ainda. A situação de Suzano para mim é um pouquinho pior ainda. Ela vai se segurando aqui, ó, na média de 200 períodos, né? Mas já temos a média de 13 períodos trabalhando abaixo da de 21, chegando para pressionar o preço, tá? Ou seja, para esse papel começar a ficar interessante, eu gostaria de ver ele ganhar a região dos R$40, com volume financeiro legal, aí me daria um pouquinho mais de segurança, tá? Se ele voltar a cair e perder o fundo aqui de sexta-feira, nos 36,57 mais ou menos, ele pode abrir espaço para uma queda aí mais forte, já que ele vai fazer um pivô de baixa e deve oferecer mais uma boa pernada aqui para baixo. Então tomem cuidado aí com o papel abaixo dos 36,57. É um papel que está bem parecido tanto com a Klabin quanto com a Marfrig, que eu estava falando para vocês. Depois vocês conseguem ver aí nos gráficos, tá?
O Evandro perguntando de Magazine Luiza, MGLU3. O setor aí do varejo parece já estar dando sinais aí de cansaço, tá? Os papéis subiram muito forte, muito rápido, digamos que eles já estão um pouco esticados, né? Então acho que já começou a ver com maior, digamos assim, com maior risco, tá? Algum tipo de entrada. A gente viu que, por exemplo, o Magazine Luiza hoje já voltou fazendo um candle de venda forte, né? Mas ainda temos as médias aqui alinhadas, né? Vamos ver onde está o stop ATR do papel. Está logo abaixo também no 60,71, tá? Ou seja, se o papel tiver mais um dia de queda um pouco mais forte, perdeu 60,71, ele também ainda não perde a média de 21 períodos, tá? Mas assim, para quem quer tentar surfar a tendência, está de fora e pensa em fazer alguma coisa no papel, caso nessa região que ele está agora, ele consiga produzir algum candle interessante, com volume alto, entrada de força compradora, é até possível pensar em fazer algum tipo de entrada, tá? Como o papel já vem subindo há vários dias, eu prefiro, nesse caso, por exemplo, ele já teve um volume um candle com bastante volume no dia de hoje, mas um candle bem negativo, então eu não entro acima dessa máxima dele, por exemplo. Prefiro esperar realmente um candle com padrão comprador nessa região para pensar em alguma entrada. Se ele voltar, continuar caindo, a gente tem essa região de suporte nos 58 aproximadamente, junto com a média de 21 períodos, que também pode oferecer algum ponto de compra, tá? Mas o papel começa a dar indício que possa corrigir um pouquinho depois dessa bela pernada de alta que o papel já vem fazendo nos últimos dias, né? O papel gerou várias entradas interessantes, tá? Que eu consigo ver. Teve entrada legal aqui, ó, lá no dia 27 de abril. Vejo outra entrada da maneira que eu gosto de fazer, bem clara, aqui também, no dia 5 de maio. E essa do dia 5 de maio, né, por essa estratégia que eu estava comentando com vocês, de utilizar os candles que tem sempre suas máximas rompidas para ir protegendo, vocês conseguem ver que a entrada do dia 5 de maio, se for levar ao pé da letra essa operação, o stop dela estaria hoje, não teria saído do trade até agora, estaria abaixo da mínima do dia 25, abaixo aqui dos 58,88. De qualquer maneira, essa é uma das maneiras de conduzir a operação, mas eu provavelmente já teria saído dela. Por quê? Porque a gente abriu um gap aqui interessante e começou a trabalhar de lado, um gap que foi aberto entre os dias 25 e 26. Então, a partir do momento que abriu um gap, já fez dois candles dentro da amplitude do candle do dia 26, eu já teria colocado, por exemplo, aqui um stop abaixo da mínima do dia 26, lá abaixo de 63,15. Teria saído hoje não, já teria saído ontem, tá? Já teria saído ontem do papel. E aí provavelmente iria esperar uma nova entrada por aqui, tá? Então prestem atenção como o papel vai se comportar nessa região. É bem importante que ele não perca a região dos 58,5, 59 reais, tá bom? Falamos de Magazine Luiza. Silvano André perguntando de CVCB3. Vamos lá. Papel que hoje, né, uma alta assim muito expressiva, né, 20%, como já tinha comentado com vocês. Rompeu uma região de resistência importantíssima aqui dos 15,50 aproximadamente, tá? Já fechou inclusive um gap importante, tá? Que era um gap, se for considerar gap de corpo como de sombras, ele fechou um gap hoje, aqui foi aberto entre os dias 11 e 12 de março. Para quem gosta de considerar o fechamento de gap só quando a gente vai até a região de fechamento, né, só o corpo e desconsiderar a sombra, esse gap ainda não foi fechado, tá? Mas ele já bateu numa região de resistência importante aqui nos R$18, tá? Mostrou muita força, muito volume, pode ser que esteja virando, digamos aí, a tendência do papel, tá? Ele já estava trabalhando com as médias viradas para cima, não chegou a fazer um pullback em cima das médias como eu gosto, né, para pensar numa compra, e acabou já andando. Compra agora em cima de uma resistência, eu acho complicado. Prefiro, como eu digo para vocês, esperar uma correção. O que eu não quero ver nesse papel agora é ele perder, né? Por exemplo, eu já não quero nem ver ele perder a mínima de hoje, né? Porque do ponto que ele está agora, se ele for perder a mínima de hoje, eu teria que fazer um recuo aí na casa de 13%, e é um candle com volume muito alto.
vai ficar meio estranho se depois desse rompimento forte, bater numa resistência, ele acabar voltando e devolvendo esse candle. Eu não acho interessante não, tá? Então prestem atenção como o papel vai se comportar se ele romper isso daqui. Se ele acabar voltando, né, digamos assim. Mas tem boas, se ele conseguir ganhar de vez nessa região dos 18, né, ele já está nos 8,60, por exemplo, tiver um rompimento de máxima aqui, né, a máxima de hoje, aumenta a expectativa de continuar esse movimento de alta e testar a próxima resistência que está aqui, nesse topo, lá do dia 5 de março, mais ou menos, perto dos 24,70, ou seja, o papel está muito volátil, né, vocês sabem disso, e aí tem alvos bem longos aí para o papel voltar a subir, tá? A gente está com a média de 200 ainda lá em cima, nos R$30, também pode oferecer algum tipo de resistência aí no curto prazo, tá bom? O Jefferson Veloso perguntando de STBP3, Santos Brasil. Vamos lá, Santos Brasil, Porto. Outro papel também que vem subindo praticamente em linha reta, não consegui ver uma compra muito clara. Para quem gosta de comprar pivô, mesmo que afastado das médias, pode ter comprado, por exemplo, a região aí dos 4,30, né, que seria comprar o candle que rompeu um topo anterior. E já está surfando. Seria a única entrada técnica mais correta que eu poderia falar que eu vi para vocês, tá? Seria uma compra aqui, por exemplo, no dia 27. E o stop inicial teria que ficar lá de 15% para baixo, abaixo dos 3,70, tá? Agora, o papel vai rompeu, né, uma região de topo, já vem chegando próximo de uma outra resistência que está aqui nos 4,99, tá? Ou seja, número redondo com resistência marcada deve encontrar algum tipo de resistência chata, então próximo dos R$5. Se conseguir ganhar, a gente tem a média de 200 períodos aqui nos 5,34, tá? Falamos então de STBP3. Leandro, provavelmente, que eu acho que eu já falei de JHSF ontem, tá? Se eu não me engano, eu acho que eu falei dela ontem, por isso que não me passaram aqui na lista. Foi acho que o terceiro papel que eu falei ontem, tá? Se der tempo eu tento falar também, mas eu estou dando preferência para os papéis que ainda não comentei essa semana, tá bom? Para poder atender bastante gente aí. Se eu não conseguir falar, tá, Leandro? Dá uma olhadinha na gravação da live de ontem que tem eu falando do papel e você consegue ter uma ideia interessante com a visão de ontem, com a movimentação que ele fez hoje, como que ele está, tá bom? Então falamos, Magazine Luiza aqui já falou, CVC foi, STBP, Nicolas perguntando de Cogna, vamos lá. Cogna decolou também, né? É outro papel que depois que fez o pivô de alta aqui, que ganhou a região dos R$4,90, R$5, foi embora. Rompeu uma resistência importante dos 5,60 em gap hoje, tá? Estou até procurando o que teria de objetivos importantes para frente. O papel está abrindo espaço para uma correção bem forte. A gente tem um gap muito importante aqui entre os dias 6 e 9, tá? Ou seja, então essa fronteira do gap deve ser uma próxima resistência importante. Olha que ela não está tão perto assim não, tá? Tá lá nos 8, onde que é isso aqui? Lá próximo dos 8,40, junto com a média de 200 períodos, tá? Então o papel está abrindo espaço para uma alta bem interessante, fez um candle muito forte hoje. Se eu for traçar aqui, ele tem um pivô de alta bem marcado. Deixa eu ver se eu fizer a extensão do pivô de alta, quais seriam os objetivos, ver se ele já cumpriu todos. Ele já está cumprindo vários objetivos importantes desse primeiro pivô de alta, tá? Já cumpriu o objetivo de 100%, hoje também já cumpriu de 161,8%. Em 6,71 ele cumpre o objetivo de 200% desse pivô, então é bom ficar esperto também que o papel pode oferecer algum tipo de correção. É até interessante, no meu ponto de ver, então, agora uma correção, já que o papel foi, eu não participei, para poder pegar uma compra de pullback, que vocês sabem que é o que eu gosto, tá? Eu não quero ver esse papel nesse momento voltar com força e perder a região dos 5,60, aí ele fica meio estranho, tá bom? Vou falar agora das duas aéreas aí, Azul e Gol, pessoal perguntando bastante hoje delas. Pergunta do Pedro, João Vitor. Azul.
Apesar da alta muito boa de Azul, eu ainda não vejo compra para papel. Por quê? Ele parou em cima de uma região de resistência, não conseguiu romper, né? Deixa eu deixar essa linha aqui para ficar bem claro isso. Uma resistência aqui, ó, a máxima do dia 20 de maio, lá nos 16,87. Ele conseguindo romper isso daqui, ele rompe um pivô de alta. Para quem gosta de comprar pivô, pode pensar em comprar, né, esse rompimento. Mas aí tem que entender que é um stop aí de quase 20%. Caro, tá? Enfim. Já vou te responder, viu, Leonardo? Estou vendo a sua pergunta aqui só para não perder a linha de raciocínio. Então, não vejo compra ainda, mas vejo um cenário bem interessante se ele conseguir romper essa região de resistência, montar esse pivô de alta, tá? As médias aqui mais interessantes já estão cruzando, né? Média de 13 hoje em 14,91 e a de 21 em 14,95. Amanhã já devem cruzar, tá? Deixa eu ver como é que está o stop ATR desse papel. Já está em modo compra aí longe, né? Lá embaixo, lá nos 12,54. O papel que ficou trabalhando mais lateral, né? Depois de todo esse movimento de queda, então a gente tem stop ATR ainda não, digamos, não tão confiável. Se eu fosse tentar comprar esse pivô e fosse agressivo a tal ponto, eu já cairia fora abaixo dos 13,75, por exemplo, tá? Mas preste atenção, porque por enquanto, mesmo com esse movimento forte de alta, ele não conseguiu romper uma região de resistência, tá? E nem é o volume mais alto do papel aí nos últimos tempos, né? A gente teve nos dias 19, 20 e 21 de maio volumes mais altos que o volume de hoje. Então, eu gostaria de ter visto já, com esse volume que estava aqui, rompendo pelo menos essa região de resistência, tá? Tá ficando interessante o papel, mas ainda gostaria de ver um pouquinho mais de força para até depois tentar pegar um pullback, tá? E Gol, vamos falar de Gol. Gol 4. Gol não, Gol já conseguiu romper, né? Um triângulo praticamente, que a gente tinha desenhado aqui. Para quem gosta de operar rompimento de triângulo, pode marcar a máxima de hoje, né? É um tipo de trade assim bem agressivo, tá? Não é o tipo de trade que eu gosto mais, mas pode marcar a máxima de hoje, por exemplo, comprar e deixar um stop abaixo da mínima, que é um stop de 13%. Eu prefiro, como vocês sabem, esperar um pullback, né? O papel até tinha feito duas movimentações interessantes. No dia 29, só não gostei do volume, né? Eu lembro que eu cheguei até a comentar com vocês. O dia de ontem ficou interessante, né? Fez um candle com bastante força compradora, volume legal. Até poderia ter pensado em comprar o rompimento na máxima desse candle, só que aconteceu um gap, né, no dia de hoje, não teve esse gap fechado e foi embora, deixando uma entrada cara, digamos assim. Então, nesse momento, o ideal para quem ficou de fora e está querendo pegar o papel é esperar algum pullback para comprar. Para quem já estiver no papel, ele deve vir testar a próxima região de resistência. A gente tem uma pequena resistência aqui na região dos 19,70. Temos a média de 200 períodos aqui nos 23,01 e uma outra região de fundos importantes aqui nos 24,47, tá bom? Então já falamos das duas aéreas. Style perguntando de Sabesp, vamos lá, SBSB3. Deixa eu responder o Leonardo antes de eu falar de Sabesp aqui. Com a volta do mercado em geral, a tendência dos varejos é cair? Não creio que seja cair. Eu só acho que os papéis estão voltando agora porque eles subiram muito rápido, né? Foram papéis que conseguiram até se destacar devido a todo o e-commerce, né? Todo o esforço que foi feito para manter as empresas ativas, digamos assim. E aí, como o papel subiu muito rápido, já tem muita gente botando lucro no bolso, né? Mas são papéis que entraram em tendência de alta e que até se prove ao contrário, enquanto uma tendência não é revertida, né, ao meu ver, o papel continua com características que vai continuar subindo, tá? Apesar de eu falar que eles estão meio cansados na maneira que eles já se comportaram, nada impede, né, dele voltar para regiões de médias e voltar a entrar com pressão compradora tentando levar os preços para cima de novo, tá? Eu só vou falar que a tendência do papel vira para queda a partir do momento que realmente perca força e a gente vê que começaram a realizar lucro demais, né? Começaram a cair fora das posições. Por enquanto eu vejo mais como uma realização normal de lucro, tá? Essa queda que esses papéis vêm tendo nos últimos dias, tá? Tanto eu não penso assim porque eu estou posicionado em lojas render, né? Como eu vinha comentando antes, tá bom?
Vamos lá, Sabesp, outro papel que também vai subindo forte em linha reta. Compra de Sabesp, para quem é agressivo, poderia ter feito alguma aqui no dia 22 de maio, né? Não vejo compras agora, não mesmo, o papel já está começando a ficar um pouco cansado, chegando perto de algumas resistências. Vem segurando aqui em um fundo triplo praticamente, né? Que o papel, uma região importante aqui de resistência para ele, tá? A região dos 54,40 mais ou menos. Possível que ele tenha algum tipo de correção a partir daqui. É um papel que a hora que tiver alguma correção, já estamos com praticamente todas as médias alinhadas para cima, só falta de 21 passar para cima da de 200 aqui. Pode virar uma região aqui interessante de compra de pullback, tá? A gente abriu um gap comprador legal aqui entre os dias 22 e 25 de maio, tá? O interessante é que esse gap não seja fechado caso o papel faça algum tipo de correção, tá? Vamos acelerar aqui, até já estourou o tempo, né? Mas como caiu a live não disparou o alarme ainda, então vou conseguir completar os papéis que estão aqui, que são Embraer e VVB11. Vamos lá. E aí eu também, deixa eu ver o que mais a gente pode falar. Vamos lá, Embraer, que anda bonito hoje, né? Embraer, vocês lembram que eu tinha comentado com vocês, né? Que o papel estava tentando romper essa cunha aqui para cima e deixou, como eu falei para vocês, um sinal horroroso, né? Aqui na sexta-feira, quando deixou aquela sombra gigantesca, né? Depois do papel ter subido, chegou a ter uma alta aí expressiva de 18% e devolveu praticamente tudo, fechou com uma alta de 1,85%. Só que ontem e hoje, né, ele parece que conseguiu finalmente romper essa cunha aqui para cima, tá? E hoje com um candle bem bonito, não conseguiu romper aquela sombra gigante ainda do dia 19, tá? O que ainda mostra um pouco de força vendedora aqui na região, não tiveram força suficiente para levar para cima. Porque quem está olhando o gráfico aqui depois vai ver o quê? Olha o volume, o pico de volume que a gente teve aqui no dia 29. Olha o tamanho da sombra, ou seja, tem muito vendedor nessa sombra aqui. Já não conseguiram se proteger tanto, né? Mas o rompimento dela pode de repente até disparar alguns stops de venda, ou fazer a gente entrar e até, quem sabe, fazer o papel dar uma acelerada, tá? Para cima. Eu, como sempre, as médias estão cruzando agora, eu prefiro esperar então um pullback, caso o papel consiga confirmar o rompimento dessa região, prefiro fazer a nossa compra de pullback, tá? Vamos lá. Caso ele volte a cair e perca de novo a região dos 6,78, que é a mínima do dia que teve esse volume altíssimo, né? Aí o papel também pode voltar a azedar, tá bom? Vamos lá, Danilo perguntou de IVVB11. Vamos lá. Esse aqui fazia tempo também que eu já não olhava. Depois que ele fez aquele topo duplo, né, o papel que veio alcançando vários objetivos de Fibonacci que eu tinha traçado para vocês, se vocês estão lembrados. Ele veio agora, perdeu, né, depois de fazer essa região marcou muito bem uma região de resistência aqui perto do 185. Aí nessa queda, apesar de ainda estar com as médias alinhadas, ele perdeu uma região de suporte interessante lá no 176, tá? Deixa eu até botar a linha aqui para ficar clara a visualização, porque ele está muito bem desenhado esse gráfico aqui. Ele perdeu então essa região dos 176, tá? Voltou nessa região e sentiu ela como resistência. Isso daqui é aquilo que a gente sempre fala, análise técnica clássica, price action. Era um suporte, não segurou, perdeu o suporte, quando voltou lá o suporte virou o quê? Resistência. As médias ainda estão alinhadas, mas o papel vem mostrando que perdeu, né, esse ETF, na verdade, que perdeu um pouquinho de força. Se ele conseguir mostrar força para voltar aqui para cima do candle de ontem, que mostrou um volume bem alto, ele faz um micro pivôzinho de alta, né, um mini zigue-zague ascendente aqui, que pode realmente deixar as coisas mais interessantes de novo para esse ETF, sugerindo que pode voltar a buscar aqui a região lá do 184. Onde é que está nosso stop ATR? Nosso stop ATR tem modo venda, lá no 180,77, que também oferece um pouquinho mais de pressão vendedora. Então tomem cuidado. Se ele voltar a cair e perder esse fundo aqui próximo do 170, ele faz um zigue-zague descendente e aumenta a expectativa de entrar no movimento de queda, tá? Pelo menos
O que vai acontecer no curtíssimo prazo? Ele vai fazer um pivô, provavelmente vai cruzar as médias para baixo aqui, provavelmente não, vai cruzar se isso acontecer, e aí no curtíssimo prazo o papel começa a deixar claro que está querendo entrar em tendência de baixa, tá? Porque a gente já vai ter um pivô abaixo da média de 21 períodos, média de 13 vai cruzar a média de 21, ou seja, a gente já começa a ter vários critérios que indicam que no curto prazo é melhor ficar de fora dessa ETF. Tá bom, gente? Olha, 7h20 já vamos estourar, mais do que estourado o nosso horário. O Vinicius falou atrasado, ativo hoje. Tá. A gente deixa para amanhã, tá? A gente fala. Amanhã eu atendo vocês com bastante calma. Temos muitos papéis para falar. Não vai ser, acho que um dia ou outro que vai mudar todas essas características, tá? Deixa eu ver o que tem aqui na lista, peraí. Não, tem muitos papéis ainda, o pessoal perguntando, eu não vou conseguir. Se eu tiver que atender um fora de hora, eu vou ter que atender vários outros, tá, gente? Deixa pra amanhã. Coloquem essas perguntas logo no começo do dia, ainda mais se forem ativos que a gente não comentou, que a gente volta a falar deles pra vocês, tá bom, gente? Então é isso. Vamos encerrando a nossa live de fechamento hoje. Lembrando, para quem chegou mais tarde, amanhã não temos o Morning Call, estou impossibilitado de fazer o Morning Call amanhã. Então amanhã a gente só se vê realmente às 18h15 com a nossa live de fechamento. Vamos ver se o Ibov dá sequência esse movimento de alta ou se ele vai fazer algum tipo de correção, né? Já subiu forte, chegando em região de resistências importantes, em linha reta. Eu já começo a me preparar para algum tipo de correção de Ibovespa aí. Nada que pelo menos no momento indique uma mudança de tendência, só realmente um pullback para quem sabe até começar a gerar novas oportunidades para a gente, tá bom? Então é isso, gente, vou me despedindo de vocês por hoje e a gente volta amanhã com a nossa live de fechamento, tá? E aqui assim que possível, eu já encerrando aqui, já vou começar a fazer o upload do nosso vídeo lá para o canal do Kinvo App no YouTube, tá bom? Bom final de terça-feira para vocês, bom descanso, boa noite Nini Lopes, boa noite Ivone, Leandro, Danilo Carvalho, boa noite a todos vocês, J. Vitor, boa noite, e a gente se vê amanhã para mais uma live de fechamento, tá bom? Valeu galera, fui, um abraço.